Graça e paz, amados. Vamos continuar desfrutando da palavra. Aqui nós temos uma palavra onde Paulo escreve à igreja em Gálatas e ele fala uma palavra muito amorosa, muito gostosa. Uma palavra de carinho, uma palavra de refrigério. E esse texto me mostra que Paulo era alguém que não desistia, era alguém que perseverava. Ele fazia de tudo para que os irmãos viessem alcançar a plenitude de Cristo, para que os irmãos viessem alcançar o crescimento. Ele não desistia de infundir a vida de Deus nos irmãos. E ele já tinha ido na igreja e dado uma palavra. E ele desejava que os irmãos se tornassem imitador dele não, da palavra que ele pregava, porque Paulo pregava Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo que era vida, o Cristo que trazia abundância de vida para os irmãos. E ele queria que os irmãos viessem seguir essa linha, a linha de ser suprido pelas palavras que ele tinha falado, para que os irmãos viessem a crescer, para que Cristo viesse, na verdade, crescer em cada um deles. Porque quando nós cremos no Senhor, a vida do Senhor, a vida de Cristo é injetada em nosso interior. É como se fosse um bebê, uma criança, um recém-nascido, né? E essa criança, ela precisa o quê? Crescer, chegar à estatura de varão perfeito. Mas não foi isso que aconteceu ali na igreja em Gálatas. Ele escreve uma palavra para os irmãos, como está lá em Gálatas 4, versículo de número 19. E ele fala assim: meus filhos. Olha que amor, olha que carinho, meus filhos. Todos nós, a maioria de nós somos pais. E ainda que nossos filhos venham errar, nós os amamos. E nós estamos sempre tentando levar eles a acertar, a estar vivendo no caminho certo, trilhando o caminho certo. E Paulo fala: meus filhos, por quem de novo? Então isso quer dizer que Paulo já tinha infundido a palavra em cada um deles. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, alguma coisa aconteceu para que aqueles irmãos tivessem perdido a essência de Cristo. Eles deixaram o ensinamento do apóstolo e começaram a viver o quê? A letra mata,
mas o Espírito vivifica. E ali tinha muitas pessoas que queriam ensinar outro evangelho, porque Paulo fala: se alguém vier vos ensinar outro evangelho, seja anátema. Seja anátema significa maldito, não receba tais palavras. Paulo, ele fala isso em Gálatas, não é verdade? Então, ele vem e traz essa palavra para mostrar aos irmãos que eles iam sofrer pressão, eles iam sofrer pressão de algumas pessoas que iam tentar influenciar eles a tomar outra direção. Mas Paulo era alguém que não desistia. Paulo, ele não abandonava os irmãos. Paulo tinha um coração de apacentar os irmãos. Paulo se considerava um pai que gera, e considerava os crentes gálatas, os filhos que gerou em Cristo. Ele considerava aqueles irmãos, não é verdade? Considerava eles com muito amor, porque ele tinha gerado esses irmãos. E lá em 1 Coríntios 4, 15, vamos ver o que diz. 1 Coríntios 4, 15 fala assim, 4, 15, diz assim para nós: porque ainda que tivesse 4:15. Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu vos gerei em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo, ele gerou esses filhos não por meio de letra, não por meio de formalismo, não por meio de doutrinas, não é verdade? Doutrinas vazias, mas ele gerou esses irmãos em Cristo por meio do Evangelho. E o Evangelho que Paulo pregava era o Evangelho de Cristo, que morreu na cruz, do Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Ele desejava que os irmãos viessem se tornar, no versículo 16 de 1 Coríntios 4, seus imitadores. Exorto-vos, portanto, tornai-vos meus imitadores. Paulo, ele podia falar isso, porque lá em Gálatas ele fala: logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e este viver que vivo pela fé no Filho de Deus. Então, Paulo, ele tinha um amor, ele tinha carinho, ele tinha apreço, ele queria que os irmãos viessem novamente experimentar a fragrância de Cristo. Ele queria que os irmãos viessem experimentar o aroma de Cristo, o sabor de Cristo, as virtudes de Cristo. Paulo, ele era esta pessoa. Paulo se assemelhou a uma mãe que dá à luz a um filho, não é verdade? Ele labutara dessa forma para regenerar os Gálatas. Quando ele pregou o Evangelho,
quando ele pregou o Evangelho. Como eles se desviaram do Evangelho que Paulo lhe pregara, agora Paulo sofria agora novamente dores de parto, até Cristo ser formado nele novamente. Cristo, uma pessoa viva, é o centro do Evangelho de Paulo. A pregação de Paulo, que diferia muitíssimo dos ensinamentos da lei em letras, Paulo desejava gerar Cristo nos irmãos, o Filho de Deus vivo, nos crentes. Por isso este livro está faticamente centrado em Cristo. Cristo foi crucificado. Amém? Cristo ressuscitou. Ele foi crucificado para nos redimir da maldição e nos regenerou da corrente da religião maligna do mundo e ressuscitou dos mortos para viver em nós. Fomos batizados nele, sendo identificados como ele, e dele nos revestimos. Assim estamos dele e nos tornamos dele. Por outro lado, ele foi revelado em nós, agora vive em nós e será formado em nós. Foi até ele que a lei nos conduziu. E nele somos filhos de Deus, e é nele que herdamos a bênção prometida por Deus e desfrutamos o Espírito todo inclusivo. Além do mais, é nele que somos todos um. Não devemos ser privados de todo o benefício que dele provém, e assim separados dele. Precisamos que ele nos supra com sua graça no nosso espírito. Quando os crentes gálatas foram regenerados mediante a pregação do Evangelho do apóstolo Paulo pela primeira vez, Cristo nasceu neles. Está entendendo? Cristo nasceu neles, mas não se formou neles. Por que não se formou neles? Aqui o apóstolo Paulo tinha novamente dores de parto para que Cristo fosse formado neles. Ter Cristo formado em nós é ter Cristo plenamente crescido em nós. Primeiro, Cristo nasceu em nós quando nos arrependemos e cremos nele. Depois vive em nós na nossa vida cristã e finalmente será formado em nós quando amadurecermos. É necessário que Cristo seja formado em nós para que sejamos filhos maiores de idade, filhos crescidos, filhos maduros, filhos que entendem a sua vocação, filhos que entendem e que estão prontos para herdar a bênção de Deus. A bênção de Deus, a fim de herdarmos a bênção prometida de Deus, é que amadurecemos na vida divina. O apóstolo desejava mudar o tom de voz severo para um tom de afeto, com o tom de voz de uma mãe que fala aos filhos com amor. Paulo estava intrigado ao lidar com os gálatas. Ele procurava a melhor maneira de restaurá-los
e de se haverem desviado de Cristo. Paulo ele buscava a melhor maneira de falar com aqueles irmãos, para que eles viessem voltar à essência do primeiro amor. Muitas vezes nós pregamos para alguém, lançamos a semente que é Cristo na pessoa, Cristo começa a ser gerado e por algum motivo a pessoa se desvia, se afasta do Evangelho e você, nós, de repente pensamos, poxa, quanto tempo eu gastei com aquela pessoa, deixei de ir numa pizzaria, deixei de fazer uma viagem, porque eu estava apacentando aquele irmão. E agora esse irmão cai, tanto tempo na igreja. A Bíblia fala, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. O cair é do homem, o levantar é de Deus. A nossa função é como a do apóstolo Paulo, fazer o quê? Sofrer novamente as dores de parto, até Cristo ser formado nesses irmãos novamente. Queridos, o Senhor virou para Pedro e perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro virou e falou, sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor virou para ele e falou, apacento meus cordeiros. Cordeiros é o crente novo. E o Senhor volta a repetir a pergunta, Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. São irmãos mais crescidos, irmãos que já caminharam um pouco mais. Não é verdade? Aí o Senhor volta e pergunta novamente, Pedro, você me ama? Pedro ficou meio assim, né? Se entristeceu e respondeu, tu sabes que eu te amo. E o Senhor falou, apacenta o meu rebanho. Muitas das vezes nós queremos começar no terceiro estágio, apacentando o rebanho, não é verdade? Mas esquecemos que temos ovelhas, esquecemos que temos cordeiros, esquecemos que temos várias pessoas na igreja que necessitam de cuidado. Com essa pandemia, quantos irmãos se afastaram? Quantos cordeiros, irmãozinhos novos se afastaram? Quantas ovelhas, irmãos maduros se afastaram? E o Senhor aguarda que eu e você venhamos sofrer novamente as dores de parto para que eles venham ganhar Cristo novamente. Ganhar Cristo em realidade, para que eles voltem a viver a vida da igreja. Quão feliz estou no jardim de Deus, o melhor lugar para se crescer. Amém? A igreja, ela não é um lugar onde só tem pessoas saudáveis. A igreja é um hospital, onde vêm pessoas
cheias de dificuldades, cheias de doenças, cheias de feridas interiores no seu interior e que precisam ser cuidadas. Hoje nós temos a internet, o WhatsApp, o Instagram, e nós cuidamos das pessoas por meio desses canais, mas ainda é necessário a gente ir ver as pessoas. Eu vou contar uma experiência muito rápida para vocês. Uma vez eu fui visitar uma família e ali eu pedi um copo d'água àquela família e a família foi e me deu um copo d'água, mas a água estava tão gelada, mas tão gelada. Aí tudo bem, eu voltei uma outra vez, fui apacentá-los e pedi água novamente, aí eles me deram água e a água continuou, estava gelada da mesma maneira. Aí eu fui pesquisar, fui me informar por que aquela água estava tão gelada. A água daquela casa estava tão gelada, sabe por quê? Aquela família não tinha nada na geladeira.